Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Renan e irei trabalhar com vocês hoje novamente com o componente curricular de matemática. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar uma sequência falando sobre o material dourado. O material dourado vocês já devem ter visto na sua sala de aula ou na escola, na brinquedoteca. Esse material ele serve para a gente trabalhar as dezenas simples e as unidades de milhares. Vamos lá. O que é o material dourado? O material dourado destina-se a atividades que auxiliam o ensino e aprendizagem do sistema de numeração decimal, posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais. Nas aulas anteriores, quando nós trabalhamos o sistema numeral de base 10, nós trabalhamos a questão da posição dos valores dos números. Esse material dourado, ele serve também para a gente fazer as operações fundamentais de matemática. Podemos usar ele para fazer adição, subtração, a multiplicação e a divisão. E além dessas operações, a gente consegue também estudar sobre a posição dos números, que é a decimal posicional. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem do material dourado que basicamente nós encontramos. Ele vem numa caixa, ele é um material feito de madeira, tá? E aqui nós temos esse cubinho, essa imagem desse cubinho que representa as unidades. Então, quando nós vamos trabalhar nas unidades, nós vamos usar esse cubinho aqui. Essa barra, ela representa as dezenas, a casa das unidades simples. Nós temos a placa, onde nós vamos trabalhar com as centenas, e esse cubo maior aqui é onde nós trabalharemos as unidades de milhar. Para a gente relembrar, nós vamos voltar aqui no sistema numeral decimal, que é o sistema de base 10. O que seria esse sistema de base 10? São os 10 algarismos que são símbolos diferentes para representar todos os outros números que nós formamos, tá? E quais são esses algarismos? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses algarismos, eles têm a base do nosso sistema decimal. E é um sistema posicional, ou seja, dependendo do número aonde ele estiver, ele vai ter um valor posicional diferente, tá? O número modifica o seu valor. Por exemplo, se o 6 estiver na casa das dezenas, ele vai ter um valor posicional de 60. Se o 6 estiver na casa das centenas, ele vai ter um valor posicional de 600. Então, esse que é o nosso sistema numeral de base 10. Agora eu vou apresentar para vocês, na prática, como utilizar esse material dourado, usando ele na forma decimal, quando a gente vai usando para unidades, dezenas, centenas e a unidade de milhar. Vamos lá? Agora, já com o material dourado aqui na mesa, nós vamos mostrar para vocês como a gente utiliza ele na prática, tá? Primeiro aqui, como eu mostrei no desenho, nós temos aqui as unidades representadas por esse cubinho. Nós temos aqui essa barrinha que é representada pelas dezenas. Nós temos aqui também a placa representada pelas centenas. E esse cubo maior aqui, ele é a unidade de milhar. Então, vamos lá. O que seria esse sistema de base 10? Então, seria o seguinte, a cada 10 unidades, eu vou ter uma dezena. Vamos contar. Então, eu tenho uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu aqui juntei 10 unidades que eu vou ter uma dezena. Por isso que o nosso sistema chama de base 10. Então, a cada 10 unidades, eu tenho uma dezena. Tá? Agora, nós vamos trabalhar com a dezena. Então, a cada 10 dezenas, eu vou ter uma centena. Essa plaquinha aqui que contém 100 unidades. Então, vamos lá. Já tenho uma aqui na mesa, 2, 3 dezenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Então, se você observar, nós vamos ter o mesmo tamanho. Então, a cada um grupo de 10 dezenas, nós temos uma centena. Qual outra informação que nós podemos tirar aqui? Que nós temos, dentro de uma centena, é como se nós tivéssemos 100 unidades, tá? Que seria esse cubinho aqui. E trabalhando, então, agora as centenas, né? A cada grupo de 10 centenas, eu vou ter uma unidade de milhar. Vamos contar. Já tem uma na mesa, uma centena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a cada 10 grupos, né, de centenas, eu vou ter uma unidade de milhar. Qual a outra informação que nós podemos tirar? É que em uma unidade de milhar, é como se eu tivesse 1000 bloquinhos desse daqui, ó, 1000 cubinhos, que seria 1000 unidades. Tá? Então, essa aqui é a representação do nosso sistema de base 10. Agora, como eu faço para representar um algarismo do número natural? Eu trouxe aqui para vocês algumas fichas, né? Aqui eu tenho o número 43. O 3 está nas unidades e o 4 está nas dezenas. Então, é muito simples eu representar esse número com o material dourado. Então, eu tenho somente 3 unidades e 4 dezenas. 1, 2, 3, 4. Então, a representação do número 43 no material dourado seria simplesmente assim, 3 unidades e 4 dezenas. Qual outra informação que nós podemos tirar aqui deste algarismo? Quando nós trabalhamos o valor posicional, se o 4 está na dezena, se nós contarmos aqui, eu tenho 40. Então, o 4, o valor posicional no quadro QVL, tem um valor de 40 nas dezenas, ok? Vamos representar um outro algarismo aqui. Eu trouxe para vocês agora o número 325. Vamos representar aqui com o material dourado. O 5 está na unidade, então precisamos de 5 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5. O 2 está na dezena. Então, nós precisamos somente de 2 barras, tá? E o número 3 está nas centenas. Então, nós pegamos 3 placas, né, que representam as centenas e colocamos aqui. Representamos, então, o número 325 com o material dourado. Agora, vamos utilizar uma ficha com um número que tenha unidade de milhar. Aqui eu tenho o número 1241. Como a gente faz essa representação com o material dourado? Vamos lá. Então, nós temos o número 1 que está na unidade, então nós representamos apenas por um cubinho. Temos o número 4 que está nas dezenas, então nós temos que pegar 4 barrinhas, tá? Para representar o número 4. 1, 2, 3, 4. Nós temos o número 2 que está nas centenas, então nós pegamos 2 plaquinhas dessas daqui para representar o número 2. 1, 2, e somente uma unidade de milhar, formando, então, o número 1241. Então, para a gente relembrar qual é o valor posicional de cada número. Então, se o número 1 está na unidade de milhar, então ele tem o valor posicional de 1000. Se o número 2 está nas centenas, né, 2 plaquinhas aqui, é como se eu tivesse 200 unidades. Então, o valor posicional dele é 200. Se o número 4 está nas dezenas, né, então cada barrinha dessa aqui tem um valor de 10 unidades. Então, o valor posicional, 40. E uma unidade. Assim, nós concluímos a parte da prática do material dourado. Agora, vamos fazer alguns exercícios que estão na nossa plataforma. Agora, nós vamos partir para a melhor hora, que é fazer os exercícios. Vamos lá? O número 1 pede o seguinte: observe o material dourado e descubra qual é o número que está representando na imagem. Então, nós vamos observar essa imagem do material dourado e vamos identificar qual é o número natural. Então, nós temos que lembrar das imagens anteriores, dos desenhos, né, do material dourado. Cada um representa uma unidade, centena, dezena e unidade de milhar.
Vamos lá. Eu tenho aqui 2 cubos que são na unidade de milhar. Então, 2 cubos. Vamos contar aqui quantas centenas? 1, 2, 3. 3 plaquinhas representando as centenas. Quantas dezenas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui 7 dezenas. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos aqui também 7 unidades. Então, olhando a imagem, né, no material dourado, representando nos números naturais, então nós formamos aqui o algarismo 2377. Vamos para a letra B. Vamos observar o material dourado aqui agora. Nós temos aqui unidade de milhar? Não, não temos unidade de milhar. Temos centenas, dezenas e unidades. Então, vamos contar aqui quantas centenas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centenas. Vamos observar agora quantas dezenas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. E quantas unidades? Apenas 2. 1, 2 unidades. Formamos, então, o algarismo 772. Vamos agora para a letra C. Temos aqui unidade de milhar, representada no cubo, temos as centenas nas placas e temos as dezenas. Não temos unidades, então vamos descobrir qual é o algarismo que vai formar. Então, quantas unidades de milhar? Apenas 1. Quantas centenas? Temos 1, 2, 3 centenas. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a unidade, professor? Como não tem unidade, nós representamos pelo número 0, até mesmo porque nós estamos falando de um número de unidade de milhar. Formamos, então, o número 1370. Agora vamos para o exercício número 2. O exercício número 2, ele fala o seguinte: os colegas Leandro, Michele, Ana, Paulo e Ricardo estavam brincando com peças do material dourado. Veja abaixo o número representado por cada um e analise o quadro, descubra quanto cada criança pontuou ao brincar. Então, nós temos aqui um quadro onde mostra a brincadeira dos colegas, né? E eles fizeram uma pontuação de acordo com o material dourado. Então, aqui, ó, Leandro fez uma pontuação, Michele uma outra, Ana fez outra pontuação, o Paulo também fez uma pontuação com o desenho aqui do material dourado e o Ricardo também ele fez uma pontuação. Vamos descobrir aqui quanto cada um pontuou com o material dourado. Temos unidade de milhar, vamos olhar o Leandro. Unidade de milhar, centenas, dezenas e unidades. Quantas unidades de milhar? 3. Quantas centenas? 2 centenas. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Leandro pontuou 3.256. Vamos ver quanta pontuação Michele fez. Temos 2 unidades de milhar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. Ele não fez centenas. Então, temos 7 dezenas. Aqui, no caso, vamos colocar o 0. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. Então, a Michele fez uma pontuação de 2.077. Vamos olhar aqui agora a Ana, a pontuação dela. Então, nós temos unidade de milhar, centenas, não temos dezenas, mas temos unidades. Quantas unidades de milhar? Apenas 1. Quantas centenas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5.
5 centenas. Ela não fez nenhuma dezena, então vamos aqui colocar o 0. Vamos olhar aqui unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a Ana fez essa pontuação de 1.509. Vamos agora para o Paulo. Temos unidade de milhar, temos centenas e dezenas, não temos unidades. Quantas unidades de milhar o Paulo fez? 1, 2, 3, 4. Ele pontuou 4. Quantas centenas? 2. E quantas dezenas? 3. Não temos unidades, então vamos colocar 0. Então a pontuação de Paulo foi de 4.230. E agora vamos finalizar com o Ricardo. O Ricardo fez 3 unidades de milhar, 2 centenas, 2 dezenas e apenas 5 unidades. Então, a pontuação de Paulo foi de 3.225. Então, no jogo com o material dourado, representamos aqui a pontuação de cada um. E se eu fizesse para vocês uma outra pergunta, qual dos colegas pontuou mais? Vamos olhar aqui. Leandro, 3.256. A Michele pontuou 2.077. A Ana pontuou 1.509. O Paulo pontuou 4.230. Ricardo pontuou 3.225. O número natural maior aqui foi do Paulo, então ele teve a maior pontuação. E dentre os colegas que teve a menor pontuação foi a Ana, de 1.509, tá bom? Esse foi a nossa aula de material dourado. Espero que tenha ajudado vocês para auxiliar nas atividades da plataforma. E para acessar a nossa plataforma SMED, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Um abraço e até a próxima aula.